RC7, 8 horas com 37 minutos, está começando a partir de agora no Jornal da Manhã, Pulso Empreendedor, com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia pra dupla aqui, Vinícius Chaves, Malik Doubles, bom dia. Bom dia, Fabrício, tudo bom? Tudo certo, cara. Vamos começar essa semana aí agitando com empreendedorismo aí, claro, a sua dose semanal de empreendedorismo é com o Pulso Empreendedor, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malik Doubles. E eu sou @ViniChaves36. Essa tá assim, agora vamos você tá moderno, tá bom então, né? O Pulso tá diretamente aqui na RC7 toda segunda-feira das 8h30 às 9h30, em horário excepcional em função aí das eleições. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais e se você gosta do Pulso, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? Bem, a gente tem um programa todo dedicado aí pras mulheres, né? Afinal, não é só no Dia das Mulheres que a gente tem que falar sobre o tema aí, sobre a mulherada no mundo dos negócios também. E os dois destaques, né, são voltados para com esse viés aí do feminino, que é 73% dos negócios liderados por mulheres são majoritariamente femininos. E outro destaque que é, mais de 50% das mulheres abrem negócios por necessidade, aponta aí pesquisa. Também a gente tem as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E claro, o tema de hoje do programa, né, Malik, que eu já dei um spoilerzinho aí, mas eu deixo você apresentar melhor para nossa audiência. Não, mas é legal, super importante você falar, né, Vini? A gente tem que falar mais sobre o assunto, né? A gente sente essa necessidade aqui no Pulso Empreendedor, nas nossas empresas e claro, até porque o mundo dos negócios, né, e o mundo do empreendedorismo tem visto movimentos importantes aí, justamente para contribuir e para que as mulheres ganhem mais espaço e destaque, né? Mas isso tudo ainda não é o suficiente, né? As mulheres ainda ganham menos que homens, tem desafios, né, em alguns cargos, né? Não em todos, mas em alguns cargos tem desafios que muitas vezes são desconhecidos ou pouco compreendidos por muita gente. Então a gente precisa falar disso, e para falar sobre isso, sobre o potencial das mulheres no mundo dos negócios, a gente recebe hoje no Pulso duas psicólogas aí que são experts no assunto, têm ajudado empresas e pessoas aí a se desenvolver no tema. São as psicólogas Karine Goss e a psicóloga Rosemary Marafigo, né? Ambas atuam, né, na psicoterapia clínica e organizacional e são fundadoras da Potenziale Desenvolvimento Humano, onde eu falei, né, tem ajudado aí empresas e pessoas também nessa questão de autogestão feminina, ajudando as mulheres, mas as empresas acima de tudo. Então, bem-vindas, bom dia. Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, bom dia, Fabrício, bom dia, Karine, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui novamente. Eu sou de casa, né? A Rose bem querida, fala assim, tá? Bom dia, já lembrei da musiquinha da Fazendinha, né, Rose? Bom dia. A Rose é toda animada. O sol nasceu, né? Opa, o sol nasceu. Delícia estar aqui com vocês hoje, é um prazer poder compartilhar esse assunto tão forte, tão potente para gerar impacto para as mulheres. Muito gostoso tomar esse cafezinho aqui com vocês, vamos trocar muita ideia juntos. Legal. Karine e Rose, já pra gente fazer uma palhinha aqui, né, e também o Malik falou na apresentação sobre a Potenziale, falou um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão realizando, mas deixo o espaço para vocês também falarem um pouquinho mais sobre o que é a Potenziale e como que tá a carreira de vocês atualmente, né, na área da psicologia e outras frentes também que vocês atuam, né? Sim, é bacana, Vini. Então, assim, nós somos psicólogas, né, de formação, aí já temos mais de 11 anos atendendo na psicoterapia clínica também e empresarial. Eu acho que a nossa história é bem parecida, assim, a minha e da Karine. A gente se conheceu aí através do associativismo, né, faz uns 7 anos, e desde então a gente não se largou e começou a buscar muito conteúdo, muito curso. A gente fez muitas imersões fora de Lages, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tivemos algumas imersões fora do Brasil também, com um mentor italiano, e a gente começou a entender que essa metodologia que a gente estava buscando é algo bem diferente, bem diversificado, e a gente quis trazer
então para Lages, né? E faz uns 2 anos mais ou menos que a gente tem esse projeto aí da Potenziale, então não é algo que está se criando agora, né? É algo bem construído, bem pensado, bem planejado. E aí, finalmente, esse ano a gente decidiu, então, sair do papel, digamos assim, do planejamento, né? Que isso também é um desafio das mulheres, né, Karine? Então, as mulheres têm essa coisa, muitas vezes, do perfeccionismo, né? De uma dificuldade, às vezes, sair para ação, de ir para ação, né? Então, a Potenziale hoje, ela é focada em desenvolvimento humano. A gente nasce com um pilar muito forte, direcionado para mulheres. Então, imersões vivenciais, mentoria exclusiva para mulheres. Porque a gente entendeu que, assim como a nossa jornada, seria importante despertar esse potencial feminino também. Mas não no sentido de segregar ou dividir, mas no sentido de equilibrar e harmonizar as forças femininas e masculinas. Além desse pilar que nasce a Potenziale, então a gente também tem o pilar empresarial e o pilar de mentoria e psicoterapia individual, que daí atende, né, todos os gêneros, digamos assim. Então, é mais ou menos nesses 3 pilares aí que a gente trabalha. Quer complementar, Karine? Eu acho válido complementar também que a nossa entrada é gerando impacto com mulheres, mas também lembrando que a questão de gênero é só para a gente poder trazer uma didática para apoiar o desenvolvimento dessas mulheres, porque os números, os dados, as pesquisas apontam que de fato as mulheres precisam de suporte, de apoio. Mas a gente vem de uma cultura que carrega muitas sujeiras, desvios, vieses, pensamentos errados, equivocados em relação ao feminino e masculino. E a gente tem a intenção também de mostrar que vai chegar um momento que a gente vai falar sobre o ser humano de modo geral, né? O ser humano na sua totalidade. Então a gente quer falar de forças femininas e masculinas em ordem, porque gera resultado, gera dinheiro no bolso, gera impacto no nosso ecossistema, mas a gente quer falar em algum momento de ser humano, não importa o gênero. Eu acho legal quando vocês colocam esse equilíbrio, né? Eu acho que o potencial de cada tipo, né, de cada energia, de cada pessoa, enfim, eu acho que é bacana entender isso, porque não é só o masculino e feminino, mesmo dentro do masculino tem diversas formas de homens pensarem, diversas formas de mulheres pensarem. Eu acho que quando a gente começa a compreender sobre pessoas, entender de pessoas, é que a gente consegue de fato alcançar um potencial maior. Então acho também muito bem sacado aí o nome da empresa de vocês, Potenziale também, né? É bacana, acho que não é por acaso aí, né? Mas a gente tem uma notícia interessante, que é justamente uma pesquisa aí falando sobre alguns negócios, né? Então, 73% dos negócios liderados por mulheres são majoritariamente femininos, né, Vini? É isso, né? É isso aí, né? Segundo uma pesquisa anual sobre empreendedorismo feminino, IRME 2021, 73% dos empreendimentos liderados por mulheres são majoritariamente femininos, contra apenas 21% dos empreendimentos liderados por homens. A pesquisa aponta ainda que entre empreendedoras que possuem sociedade, 7 em cada 10 possuem sócias mulheres. Os dados apontam os motivos pelos quais as mulheres acabam criando uma rede de apoio e ajudando outras mulheres. 34% das empreendedoras ouvidas já sofreram algum tipo de agressão em suas relações afetivas. 50% das empreendedoras com filhos alegaram que o fechamento das escolas impactou a rotina de trabalho durante a pandemia. E 79% das empreendedoras acreditam que os cuidados com a casa e a família atrapalham mais as mulheres do que os homens que buscam empreender. E aí, meninas, querem comentar também esse destaque? Eu acho que a gente tem que ter clareza que existe uma diferença entre o que é amor e o que é vibrar na lógica do desamor, né? Violência não combina com uma mulher que tem força, que tem potência, que tem capacidade de abrir um negócio. E é tão bom ver que os números estão aumentando, né? A gente está começando a perceber que as mulheres estão realizando os seus sonhos. A Luiz Helena Trajano fala, né? Sonhar não custa. Então, sonhar é importante e a gente está aqui com as ferramentas, com a técnica, com a abertura para poder ajudar como é que a gente põe a mão na massa. E eu acho assim, ó, quando a gente traz até a palavra empoderamento ali, né? Empoderamento feminino e tudo mais, eu acho que a gente, na verdade, está falando um pouco de equidade, né? Então, talvez esse resultado que a gente está vendo agora, até puxando um pouquinho para o lado das mulheres, talvez essa busca por equidade, né? Porque tantos anos, tantas gerações foi dominado, né? Teve um patriarcado muito forte. Então, a gente acredita que tem esse movimento, mas em algum momento isso se harmonize, né? O que a gente vê ainda que acontece? Existe muito ainda machismo sutil,
Brasil, assim, sabe? Em formas de abuso, no mercado de trabalho. Assim, se a gente for olhar na prática, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com a Fundação Dom Cabral, então esse mundo um pouco mais corporativo e tudo mais. Dependendo da forma que você se veste, dependendo da forma que você chega, ainda existe muito isso, sabe? E às vezes não é nem falado, é um jeito, é um toque, sabe? Então eu vejo que as mulheres, às vezes correm disso, entende? Então, poxa, eu vou montar uma empresa, eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais segura entre mulheres. E a gente ouviu muito isso também na imersão feminina que teve, que uma delas ainda citaram, nossa, que bom que a gente tá entre mulheres, porque parece que aqui eu tô mais à vontade, eu consigo falar. E eu acho que do outro lado também, né? Então, quando os homens estão entre homens, parece que homem entende homem, mulher entende mulher, então assim, você fica mais à vontade ali, em determinados momentos, né? Então, eu ainda sinto esse movimento de defesa, muitas vezes, de um mecanismo de defesa, de fuga, sabe? Eu acho que isso a gente precisa encontrar, aos pouquinhos, essa harmonia. Eu achei interessante também no destaque, acabei indo um pouco mais a fundo nisso, né? Eu pesquisei um pouco mais sobre o assunto também, e achei interessante essa rede de apoio que acaba acontecendo, que é bem na linha do que você está falando, né, Rose? Mas das mulheres acabarem também inspirando outras mulheres, né? E aí, como isso também é forte, porque às vezes o que faltava para uma mulher empreender é pouco, é um incentivo, é alguém do lado, é um apoio. E aí, se você tem um ambiente com alguma sutileza como essa, que é negativa, de algum machismo ainda que sutil, de alguma coisa, às vezes é justamente o obstáculo, né, ou aquilo que impede alguém também de progredir. E aí você falou uma palavra que eu acho que a gente podia abordar agora. O que é, na visão de vocês, o empoderamento feminino? Eu poderia trazer um exemplo que encaixa com o que a gente estava falando antes e com teu questionamento. A gente passou por uma situação de uma pessoa, de uma mulher, num grande cargo aí de gestão em São Paulo, que faz parte da nossa rede de mulheres, né, que buscam pelo empoderamento, em que ela era ali a terceira geração, né, já faziam ali alguns cargos já haviam sido ocupados por outras mulheres, e na vez dela houve esse olhar sutil que a Rose está trazendo, de um olhar de um homem que enxerga a mulher muito mais como uma fêmea do que uma mulher que tem capacidade de gerar resultado. Só que ela, naquele momento, ela não se calou. Ela fez um movimento de pôr a voz dela e isso gerou todo um impacto no sistema, porque a gente está falando aqui de uma empresa multinacional. Então, vocês imaginem o impacto que gera em você derrubar o sistema que está ali estruturado, né, de forma rígida, que não tinha um reposicionamento, porque não tinha voz, não tinha quem comentasse, e ela foi ali e deu a voz e posicionou o problema. O problema abre, isso gera uma série de problemas, de conflitos, ela não estava legal, mas toda a nossa rede se sustentou para dar suporte para ela. Isso é sensacional, acho que esse é o poder do grupo, né? O poder da rede de apoio e de pessoas que vão entender, porque às vezes eu vejo uma falha também na comunicação. Às vezes as mulheres trazem isso, algumas dores, algumas situações que a gente vive na pele, e às vezes é mal compreendido. Mas isso é mimimi, mas por que vocês não vão buscar? Não, mas tá aí, tá livre. Não é, gente, eu acho que a gente tem que começar a aprender a ouvir mais, sabe? As pessoas querem muito falar, mas eu tô vendo uma dificuldade muito grande das pessoas ouvirem posicionamentos diferentes, pessoas que estão em outra perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva, né? Então, aqui, tem uma xícara, eu tô olhando desse lado, o Malik tá vendo do outro lado, ele não tá vendo o lado que eu tô olhando. Então acho que esse cuidado no ouvir também, sabe? Você se abrir mais para ouvir as outras pessoas, agora trazendo inclusive esse momento político que a gente tá vivendo. Eu ia fazer um link com isso. Exatamente, eu tô ouvindo muito isso no consultório. Rose, não dá nem para falar sobre política na minha família, não dá para discutir sobre nada, porque tá justamente isso, a gente não consegue mais ouvir o outro lado diferente. A gente coloca muitos estereótipos. Então, poxa, se eu levantar uma bandeira do Brasil, eu sou bolsonarista. Se eu andar com a camiseta vermelha, eu sou PT. Então tá uns negócios assim muito estranhos, sabe? E eu vejo isso na questão do feminismo também e do machismo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas
estereotipização. Ai, não estereótipos. Tem que cuidar com estereótipos. É isso aí. Então, assim, porque é muito extremo, é muito extremismo, né? Sim. Então você acaba criando uma barreira na comunicação e não consegue ouvir o outro lado. A gente quer muito falar e quer pouco ouvir. Eu já vou fazer então um link com uma pergunta que eu ia te fazer posteriormente, mas como não criar uma polarização? Homem versus mulher, porque parece existir uma tendência, como você citou, na política, mas não só na política, em tudo, né? Parece que aquele dualismo, né? Aquela coisa assim do Corinthians versus Flamengo. Eles conseguiram botar os dois lá na Copa do Brasil. Comentário meu, Malek, aqui. Mas, por exemplo, é política, né? Bolsonaro, Lula, né? E sempre assim, opostos, de tal forma que você odeia o outro, mesmo sem compreender, né? Mesmo sem, eu não consigo acreditar que todo mundo que vota no Bolsonaro é burro, como estão dizendo, e não consigo acreditar que todo mundo que vota no Lula é burro, como estão dizendo, porque é isso que os dois lados estão dizendo, né? Que quem tá votando no outro, que ele não concorda, é burro e não entende nada, e não pode ser assim, né? Não é possível que a humanidade toda se resume a isso. Nesse assunto, homem e mulher, como que a gente não polariza, como que a gente não cria, como a gente evita esse tipo de situação? Acho que aqui a gente entra na raiz empreendedora, né? Porque assim, se a gente for ver desde o tempo de Roma, os problemas políticos, os perrengues já existem. Então, assim, quem vai pôr a mão na massa e transformar o mundo? A gente tem que olhar para o nosso instinto, saber ponderar as nossas decisões. E isso começa dentro, né, Rose? A gente comenta muito sobre isso. Então, autoconhecimento, ou seja, olhar para dentro, ativar as suas forças e olhar para suas vulnerabilidades e saber transformar as suas vulnerabilidades em virtudes, para que você possa construir a tua trajetória, porque, gente, a vida é só uma. É só uma, tá? O tempo que já foi, não volta. Verdade. Então a grande oportunidade é você pegar a tua vida, olhar pra tua vida, saber ponderar diante de todos esses aspectos aí que vocês estão trazendo, né? Os aspectos sociais, os dilemas, os conflitos. E primeiro ponto, você não se apaixonar pelo problema, porque a maioria das pessoas se apaixonam pelos problemas, mas você não é o problema. Você é um ser humano que, se você consegue se manter íntegro, você desliza frente aos problemas. E o empreendedorismo aqui, ele atua, no caso, no sentido de ajudar a gente a elevar o nosso repertório, ganhar repertório, nos desenvolver enquanto seres humanos. De uma forma criativa também, né? A gente fala muito isso do se apaixonar pelo problema, né, Karine? No sentido assim, existem as coisas ruins, sempre vai ter desafio e tudo mais, né? Tem uma reação química do nosso organismo que a gente não controla, mas quantas vezes, se a gente for parar pra pensar, quanta energia às vezes a gente desgasta remoendo uma situação e tudo mais ali. Eu acho que isso é um fundo, talvez emocional, e uma discussão muito mais profunda também, filosófica, né? Mas eu acho que se a gente pensar como ser humano, o quanto a gente fica ali se desgastando, atacando, indo contra, pensando no problema e não direcionando para a solução. Tá, ok, isso daqui tá posto, mas o que eu me movo, o que eu mexo para encontrar uma solução beneficiando o todo? Porque se a gente for pensar alguns casos aí, por exemplo, feminicídio, você vai conversar com as pessoas, se eu falar com vocês três aqui, 3 homens, ninguém quer feminicídio, gente, ninguém quer agressão. Vocês são pais, né? O Vini é pai agora de um menininho também, mas enfim, tem esposa, os homens são pais de mulheres também. A gente não quer isso, a maioria das pessoas não querem isso. E aonde que está essa lacuna na comunicação, entende? Então eu acho que tem muito da comunicação também, sabe? E você direcionar a lupa para a solução e não ficar batendo no problema porque é assim, porque é assado. Eu vejo que dentro do feminismo ali tem muita coisa que as mulheres, né, alguns grupos ainda estão brigando por coisas que já foram conquistadas lá atrás. E a gente ainda tá falando sobre isso, tá discutindo, tá falando, tá, mas e agora, gente? Vamos daqui para frente. Então acho que esse direcionamento de atenção e tudo mais, acho que é bem importante também. Bacana, eu acredito muito nessa visão de construção, né? Dentro da fala de vocês me vem aquela coisa assim, me vem à mente, né? Aquela ideia de que juntos a gente consegue, bem coisa do associativismo mesmo, né? E essas capacidades e potências, né, de homens e mulheres para construir uma solução. Eu acho que isso é legal, assim, sabe? Mas, como você disse, tem comunicação envolvida, preciso falar sobre o assunto, por isso o programa de hoje aborda esse tema e a gente tem dica de tecnologia antes do break. Antes da gente ir pro break aí, né, a gente tem que falar sobre o nosso patrocinador AT Plus, né? Internet fibra ótica em lares aí, AT Plus, seja pro seu trabalho, pra casa, enfim, qualquer lugar, a AT Plus aí é a empresa certa que estará te conectando com o mundo e o melhor de tudo, né?
cobre a casa toda. Mark, você sabe o que é o Wi-Fi Mesh? Mesh? É que ele não fica parado? Não é bem isso, cara. Dá pra fazer essa analogia também, né? Mas é uma tecnologia que você sincroniza todos os roteadores da casa e navega em uma única rede, independente do cômodo que você esteja. Então você tá lá na cozinha, vai pra sala, vai pro quarto, vai lá pra área de lazer, tá sempre na mesma rede, não precisa ficar pulando ali de rede em rede, e a T Plus tem aí então essa tecnologia para oferecer para você. Vem pra T Plus, liga ou chama no WhatsApp 493240-0800. Muito legal, a gente vai para um rápido break e já volta com o Pulso. De volta com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre o potencial das mulheres no mundo dos negócios, falando sobre empreendedorismo feminino, e conosco hoje então as fundadoras da Potenziale Desenvolvimento Humano, a psicóloga Karine Goss e a psicóloga Rosimari Marafigo. E antes do nosso bate-papo tem uma dica de gestão com a BeMind. Olha, eu não sei se as meninas concordam comigo, mas uma habilidade inegável das mulheres é a capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é verdade, né? Mas é uma opinião minha, pode ser que seja equivocada. Então você que é empreendedora, cuidado para não centralizar demais e tentar fazer tudo sozinha, né? A BeMind, que é nosso parceiro do Pulso, tem soluções empresariais e terceirizadas que vão ajudar você a ser uma empreendedora de excelência, dando atenção múltipla para o que realmente importa no seu negócio. Então, a BeMind faz a contabilidade da sua empresa, cuida do seu financeiro, executa seus processos com pessoas e ainda oferece para você um sistema de gestão ERP, para você ter um sistema e controlar toda a sua empresa. Então, chama a BeMind aí no WhatsApp 4999370001 ou acesse o site bemind.com.br e contrate a solução que vai ajudar você a ter mais tempo também. Muito legal. Ô Vini, você já queria mandar uma pergunta ali no final no intervalo, você comentou, né? Bacana, a Rose, né, no primeiro bloco a gente falou sobre o empoderamento feminino. E a gente sabe que o empreendedorismo, ele é uma ferramenta que ajuda o ser humano de uma forma geral a se desenvolver. Como que o empreendedorismo pode ajudar as mulheres, né, a serem mais empoderadas, né? De como que o empreendedorismo ele é importante para as mulheres aí nessa construção, né, de uma sociedade mais igual, digamos assim. Então, o empreendedorismo ele vem como uma ferramenta criativa, né? Criativa de expansão, de cultivo à independência. Eu acho que falando aqui da mulher, né, que a gente está fazendo esse resgate, esse recorte, é muito importante que ela tenha independência financeira, principalmente, né? Muitas mulheres ainda vivem em situações de abuso, em situações de abuso doméstico, né, que a gente fala. Então, assim, muitas vezes elas permanecem ali por uma dificuldade de sair, porque não tem uma independência financeira, por exemplo, né? Então o empreendedorismo, eu acho que ele vem como essa ferramenta criativa. A gente percebe hoje um boom, assim, né, dos negócios femininos. Então ali depois da pandemia, muita coisa se criou, né? Eu tenho clientes também que são empreendedoras, né? E até semana passada eu atendi uma empreendedora e a mulher é bem isso aí que você falou, Vini, é multipotencial, assim, né? Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, então de uma empresa ela já criou outra. E assim, ó, eu sei, gente, que na sessão ela me falou de 5 negócios. Nossa. E ela falou: Rose, eu preciso muito que você me ajude, porque assim, minha cabeça não para, né? Então, é uma mulher assim com bastante abundância e criatividade, né? Que a gente percebe. E o feminino, ele tem isso, né? Tanto que a gente dá a vida. Nós temos um útero, né? Ele tem a capacidade de comportar um ser, né? Ele dá a vida. Então, é o órgão mais inteligente da mulher, é o útero. O que eu comentava com o Malik ali agora no intervalo, e a gente sempre traz muito isso com a Karine também nas imersões, é que por conta dessa construção social, do patriarcado, do machismo muito forte, a mulher, para ela conquistar esse espaço de voz dela, ela chegou um momento que ela se revoltou. Ela falou: poxa, cara, eu quero ter voz, eu quero falar, eu quero me posicionar. Então, isso teve um processo de revolução, teve um processo mais agressivo que foi necessário lá atrás, onde ela precisou se masculinizar, né? E a gente ainda percebe esse resultado, digamos assim. Então, na nossa imersão que a gente teve vivencial ali, né, que foi exclusivo para mulheres, era muito comum esse relato. Eu precisei me masculinizar para alcançar um cargo de CEO, para ser diretora de determinada empresa, mas aí a mulher chega lá, financeiramente falando, e ela entendeu: ok, eu faço tudo, eu consigo fazer tudo igual ao homem, bem entre aspas, né? Eu consigo fazer tudo de uma forma mais objetiva, mais agressiva e tudo mais. Mas eu sou mulher.
eu nasci mulher. Essa não é a natureza da pessoa. Então chega lá na frente, ela para e pensa, ok, eu cheguei, mas e agora, o que eu faço com isso? Então a gente está percebendo muitas mulheres lá depois dos seus 50 anos, já com uma independência financeira também, mas num polo muito masculino. E aí isso gera adoecimento psicológico. Então o nosso trabalho, o nosso principal foco e missão nessas imersões e mentorias exclusivas para a mulher é reconectar elas com a natureza feminina. Todas nós passamos por isso, eu e a Karine também, a gente entendeu isso no processo, né? Para deixar bem claro, quando você fala natureza feminina, para ficar bem claro pro ouvinte, é no sentido de que ela poderia estar líder, poderia estar com a sua independência financeira, mas respeitando, né, a sua natureza e sendo uma líder feminina e não masculinizado como você colocou ali, né? Esse é o foco, né? E a gente entende que a cultura, o ambiente nos força muitas vezes a ser masculinizada, né? Então, mas a gente precisa começar do individual pro coletivo. Então eu preciso mudar o meu posicionamento, me colocar no meu, digamos assim, no meu polo, né, natural, da forma que eu nasci, e aí eu vou ficar mais tranquila. Não é que eu vou negar a minha energia masculina, porque todo ser humano tem o feminino e o masculino dentro. Então eu já aprendi essas ferramentas do masculino, eu já aprendi que eu posso fazer ação, que eu consigo ter metas, que eu atinjo, que eu dou resultado. Eu utilizo tudo isso ao meu favor para empreender, mas eu posso me reconectar com o feminino, porque a gente tem que entender o seguinte, homem e mulher é diferente, gente. As nossas jornadas são diferentes. A gente não pode querer igualizar tudo, né? Então, quer complementar, Karine? Eu acho legal trazer que nessa multiplicidade de papéis, né, carreira, maternidade, relacionamento, a gente tem condições de encontrar uma harmonia e entrando numa lógica de profundidade com estratégia. Então, dizer adeus para essa lógica de comparação. Primeiro ponto, né? A mulher se compara com outras pessoas, com outras mulheres. Essa lógica de perfeição, adeus à perfeição. Acolher a vida na sua própria imperfeição, aceitar o movimento e o fluxo das coisas. A gente usa até a força da água, a sabedoria do Ikigai. Então, a inteligência do Ikigai diz que a mulher, e o nosso corpo, ele é totalmente preenchido de água. Então, quando a gente assim como um rio, quando a gente tem um problema, o rio ele não vai brigar com a pedra. A pedra está na frente do meu caminho, sai daqui. Não, o rio ele vai deslizar. Então, para encontrar com o mar. Então, a gente ter essa sabedoria da água é muito importante para atravessar os dilemas da vida. E com estrutura e estratégia é possível conciliar carreira e maternidade. Então, fazer os seus combinados. Ou seja, na licença maternidade, por exemplo, ter combinados muito claros. Não existe receita de bolo para ninguém, cada um vai encontrar o seu próprio caminho. Então tem gente que vai querer se afastar mais, tem pessoas que vão querer conciliar, ficar mais tempo trabalhando ao mesmo tempo que está gestando. Então tem que encontrar caminhos que funcionem para você e sair dessa lógica de comparação. E outro ponto que eu acho super legal pontuar aqui também é do Mohamed Yunus, né, que é um economista vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que ele fala que mulheres com dinheiro é muito importante para a nossa sociedade ter um impacto social positivo. Então eu e Rose gostamos muito de etimologia das palavras. Economia, né, tem um significado que muitas vezes a gente não entende. A gente entende muito mais o dinheiro como uma nota de papel, como se fosse aquilo e ponto final. Mas economia, eco é ambiente, nomos está ligado a normas, ou seja, economia é normas da natureza, normas do ambiente. Então, a partir do momento que a gente sabe fazer uma boa gestão de nós dentro, o nosso negócio, os nossos projetos é um reflexo. Então, a gente que acompanha muitas líderes, a gente vê que se há um problema financeiro, se há um problema na empresa, é porque no seu íntimo, lá na sua essência mais profunda, existe aí alguma trava, algum bloqueio, algo que ela ainda precisa aprender enquanto missão de vida de ser humano. Porque se a gente for sintetizar, carreira é a construção da nossa identidade, né? Muito legal. A gente vai ter que fazer uma dica aqui antes do break, né? E a gente já volta com o bate-papo. Mas para a mulher que quer empreender ou está empreendendo, o Sicredi é o parceiro certo. Além de crédito para crescer o negócio, você, mulher, conta com taxas justas, soluções para pagamentos, recebimentos, cartões e atendimento personalizado, físico ou digital. Procura o Sicredi
no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais próxima de você. A gente já volta com o Pulso. Volta, galera. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso, falando hoje sobre o potencial das mulheres no mundo dos negócios, com a psicóloga Karine Goss e a psicóloga Rosimari Marafigo. Voltando pro nosso bate-papo, eu quero perguntar para vocês, meninas, por que as empresas e as pessoas também, de forma geral, deveriam dar mais importância pro tema do programa de hoje? É fundamental a gente olhar para a nossa construção orgânica. Eu sei que a gente está num mundo em rede exponencial, que a gente está num mundo interconectado, mas vamos pensar na lógica da semente, do fruto. Se a gente jogar uma semente de soja numa lavoura, numa terra, não vai crescer exponencialmente. Então a gente tem que entender que a construção orgânica do ser humano tem tempo para brotar, tem tempo para gerar frutos e resultados, que a gente traz muita filosofia do giver's gain, ou seja, primeiro eu dou, primeiro eu entrego, para depois eu recebo. A gente planta, depois colhe. Muito legal. E o que vocês consideram hoje o grande desafio das mulheres no mercado? No mercado de trabalho, sim, você diz? Então, eu acho que poderíamos iniciar até pela questão da carreira e maternidade, né? Que a gente estava comentando aqui no intervalo. Então, existe uma construção aí, uma lógica social, né? Que antigamente era o homem que saía, o homem ia prover a família, né? Ia atrás do sustento e tudo mais, e a mulher era direcionada para ficar em casa, cuidando dos filhos e tudo mais. Existiu esse movimento, então, da mulher buscando a própria voz, porque ela entendeu, poxa, mas eu não quero mais ficar só aqui, né? Isso tá pouco. E ela foi buscando a própria identidade e tudo mais. Só que aí a gente entra num conflito. Eu passei por isso, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o Bernardo e a Sofia, inclusive um beijo para eles. Principalmente no Bernardo, que foi meu primeiro filho, eu enfrentei um pouquinho dessa culpa, sabe? Então, quando a gente tem o filho e você tem que voltar pro trabalho, né? E tem aquela questão ali dessa adaptação, já existe a própria culpa da mulher, porque existe esse pano de fundo social que nos coloca isso, nos implanta isso, digamos assim, é um software que tá ali rodando, né? Como se tivesse uma televisão ligada dentro da tua cabeça, né? E existe algumas pessoas que fazem alguns comentários, assim, um pouco sem noção, né? Nesse período que a mulher já tá um pouco mais sensível, né? Sim. Então, o que eu gostaria de trazer como dica aqui para as mulheres que são mães ou que estão passando por esse período agora de adaptação, de retorno ao mercado de trabalho, enfim, de deixar a criança, que é uma coisa do instinto também materno, desse cuidado, dessa proteção, é pensar o seguinte: quando a mãe tá feliz, quando a mãe, não só a mãe, mas o pai também, quando vocês estão realizados, vocês estão bem, buscando o próprio projeto, buscando a carreira, o filho automaticamente vai estar bem. Então é muito importante que as pessoas cultivem essa independência emocional, financeira, sabe, daquela coisa da autoestima mesmo, da autoconfiança, de você realizar os próprios projetos. Isso é muito importante para os filhos também. Então, mulheres, não se sintam culpadas, busquem o projeto de vocês, como a Karine trouxe o exemplo da semente ali. Todo ser humano tem um projeto já de vida, né? Então, assim, busquem desenvolver isso. A maternidade é mais um papel na vida da mulher, né? Um papel no sentido de que a gente desempenha vários papéis na sociedade, mas nós somos um ser espiritual. Se você começar a conseguir olhar além disso, então eu não sou o meu trabalho, eu estou como psicóloga, mas eu sou um ser espiritual muito maior do que isso, eu consigo fazer tantas coisas. Perfeito. Eu não sou só mãe, né? Eu sou uma mediadora dessas vidas que eu coloquei no mundo, mas o meu objetivo é incentivar e estimular a autonomia deles, do próprio projeto deles. Eles não são extensão minha, pelo contrário. Então acho que esse olhar um pouquinho maior, sabe? Do ser humano, um ser mais espiritual, e não se apegar àqueles papéis, aquelas identidades, porque a gente não é só isso, gente, a gente é muito mais. Perfeito. Muito legal. Gente, a gente tem que ir pro finalmente do programa aqui. Tem só uma mensagenzinha aqui que recebemos da nossa audiência. O Felipe Ribeiro Souza mandou uma mensagem: bom dia, Pulso Empreendedor. A Rose e a Karine estão iniciando um projeto que vai mudar a história da mulher lagiano. Ótimo e necessário programa. Olha que bacana. Obrigado aí. Obrigada pela audiência, Felipe. Pelo comentário. É maravilhoso Felipe ver homens, jovem, né? lá. E homens que estimulam as mulheres. É maravilhoso isso. Muito bom. Então, vocês são referência no assunto. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui, até pelo trabalho, pela liderança que vocês acabam exercendo.
e por inspirar outras mulheres também. Hoje a gente vê um movimento, e já que citaram a Sil Jovem, quando eu entrei na Sil Jovem em 2009, era apenas uma mulher que participava do grupo de jovens empreendedores, e hoje a gente tem, né, a coordenadora Késia, junto com um grupo de mulheres realmente muito forte dentro daquele espaço. A Karine foi uma também das precursoras, Rose também já ajudou muito nessa construção, tem ajudado. A gente tem a Camila Figueiredo hoje, né? Possivelmente mais uma, já eleita, né? Eleita já, né? Próxima coordenadora. Então a gente tem essa força hoje da mulher e tem um grupo hoje muito equilibrado. E eu diria até um grupo majoritariamente feminino. Pela última foto que eu vi, a diretoria, se eu não estou enganado ali, é majoritariamente feminina. Então é bacana ver que vocês estão inspirando, o que vocês estão trazendo, e a gente vê os reflexos disso. É um grupo melhor do que era aquele grupo só de homens. Eu não tenho dúvida disso, né? Pelo trabalho que a gente vê, pelos resultados que a gente observa, né? Ele é um grupo, vamos dizer assim, mais igual, um grupo mais justo, um grupo onde a comunicação, onde a troca de ideias prevalece, onde não é a ordem de um que muitas vezes prevalece, a intenção apenas do principal líder. Então eu vejo um modelo muito mais saudável, gosto do que vejo, e parabenizo vocês por essa construção. E aí peço as considerações finais, que o Fabrício está olhando de canto de olho assim: ô menino, eu te passei ali o cronômetro. Eu acredito que para poder fechar assim a raiz da exaustão e do problema é essa lógica de perfeição, né? Então, se a gente aceita dentro a lógica da imperfeição e seguir o fluxo da vida, a gente já consegue resolver boa parte das coisas, sair dessa lógica da heroína, da super heroína, que eu dou conta de tudo, e a gente ter mais leveza dentro para lidar com as situações, mais flexibilidade, sem deixar de lado a ambição em querer ser uma pessoa melhor, que a ambição é muito diferente de ganância, né? A ganância é eu faço tudo a qualquer custo, não importa as consequências. A ambição tá ligada a esse desejo, essa vontade de realizar os seus sonhos, os seus objetivos, e existe método, existe estrutura pra gente conciliar as várias áreas da vida, carreira, maternidade, enfim, e a gente tá aqui para poder apoiar vocês. Muito legal. Perfeito. É isso aí. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez o convite, mais uma vez aqui no Pulso, né, falando sobre esse tema aí bastante importante, bastante necessário, e a nossa missão enquanto empresa Potenziale é o desenvolvimento humano mesmo, né? Então a gente entende que as mulheres impactam muito a sociedade, são mães, são esposas, a gente sabe aí do papel e da força feminina, né, que nós temos na sociedade hoje, e a nossa missão de fato é encontrar essa harmonia, né, dos dois polos, porque todo ser humano tem o feminino e o masculino dentro, então não é uma coisa de você rejeitar os homens ou agora vamos todos para só mulheres, não é isso. Eu acho que o feminino ele traz muito essa questão do acolhimento, ele não traz essa questão da separação, então ele acolhe, ele consegue ter essa escuta um pouco mais ativa, que é o que a nossa sociedade estava buscando, e a gente tem que entender que a natureza, o universo, essa parte mais espiritual, existe uma inteligência aí, então às vezes esses polos, essas dualidades acontecem porque também precisa de uma harmonia que a gente vai enxergar um pouquinho mais lá na frente como resultado. Muito legal. Escuta de novo o programa de hoje em podcast, que você vai pegar várias sacadas aí na fala das meninas ao longo do programa. A gente tá junto aí, agradece os apoiadores Orion Parque Tecnológico, Wind Digital, foi uma grande participação das duas psicólogas. Obrigado mais uma vez. E agora a gente tem um momento especial aí. Na semana passada, nosso parceiro Nipur, né, inaugurou então a Casa do Investidor Lajeano. Coisa aí, linda, né, hein? Mara, que a gente Foi lindo, eu vi. Foi muito bonito mesmo, e a gente fez uma entrevista, né, exclusiva com o Augusto e com a Aline lá, né, os diretores aí da Nipur em Lages, e o Fabrício tá com o áudio pronto pra gente aí soltar essa entrevista então. Parabéns, Nipur. Fala galera, a gente está aqui, Vinícius e eu, na Nipur Finance para inauguração desse belo espaço que a Nipur Finance presenteia aí Lages com a Casa do Investidor Lajeano. Estou conversando agora aqui com o Augusto e com a Aline, que são os sócios aqui da Nipur, que tocam o negócio, fazem a coisa acontecer em Lages. Augusto, qual é a expectativa desse novo momento da Nipur Finance em Lages? Legal, Malik, para nós é muito satisfatório hoje estar aqui na Nipur, né? A Nipur cede XP Investimentos em Lages, né? A Nipur que foi eleita pela XP Investimentos o melhor escritório do sul do Brasil, crescendo em grande escala, e agora nós devíamos isso para a sociedade lajana. Temos grandes clientes, temos grandes pessoas hoje que já confiaram no nosso trabalho, e hoje essa visão está sendo consolidada, cada vez mais trazendo essa transparência, trazendo resultados para os nossos clientes, e como eu falei anteriormente, a gente devia isso
para o nosso cliente, né? Que era ter essa unidade, esse espaço para que ele pudesse de fato se sentir em casa, essa casa do investidor. A XP é uma empresa muito disruptiva, a Nipur ela vem nesse mesmo segmento. Eu posso dizer que hoje a gente começa a ver o quanto transformamos o mercado financeiro da Serra, né? E quanto vamos continuar transformando. Eu posso dizer que se inicia hoje uma segunda fase, uma segunda Nipur. Apesar de estarmos há 4 anos hoje atendendo aí famílias e empresas lagianas da nossa região, a gente acredita que essa segunda fase vai de fato impulsionar mais o investidor a sair da poupança, a ele buscar novas alternativas alinhadas com o seu perfil e com os objetivos que ele busca ter como investidor, né, com os seus investimentos. Muito legal, Augusto. Eu acho que bacana também desse momento é o crescimento também super expressivo, além de ter a qualidade, como você fala, né, de um escritório que hoje é reconhecido o melhor do sul do país, né, na questão dos investimentos. A gente tem também a questão de uma equipe também técnica que cada vez cresce mais e que consegue atender diversas possibilidades. Também todo o hall, né, de produtos, de serviços que vocês acabam oferecendo também se amplia nesse momento. Queria ouvir, Aline, qual que é a tua expectativa também em relação a novos produtos, ao crescimento da equipe e a esse momento da Nipur? Então, Malek, esse momento super importante, né? Como o Guto falou, trazendo mais proximidade pro povo serrano aqui, né? Então fica o convite para que as pessoas venham conhecer, quem tem curiosidade em saber como funcionam esses novos produtos que não são convencionais, lá do banco, a própria LCA, CDB, para que a gente consiga mudar a cabeça do investidor com a educação financeira que as pessoas merecem, para trazer mais resultado para os seus negócios e perpetuar os seus investimentos. Sem dúvida vocês estão conseguindo fazer isso. A prova é a resposta da própria sociedade serrana, lagiana, né, que apoia, que é cliente porque acredita e porque, claro, está tendo resultado. Senão, isso tudo não estava acontecendo. Vocês são com certeza autoridades no assunto. Eu e o Vinícius somos muito gratos, né, também por ter a Nipur Finance apoiadora na construção de um conteúdo que ajuda as pessoas a se desenvolver, as empresas a melhorar, porque como o Augusto falou, né, como a Aline colocou, essa educação financeira, esse entendimento das coisas, além de trazer rentabilidade, também forma pessoas, né, ajuda a sociedade a se desenvolver, né, e a gente consegue ter resultados aí para as pessoas e para as empresas a longo prazo. Então, com certeza são de desenvolvimento, são de melhoria do ambiente para todos nós. Então, Lages ganha muito com isso. Sejam convidados aí também, né, para estarem aqui no ambiente, para vocês poderem conhecer e visitar aqui conosco. Com certeza, a Nipur hoje, além de ser o melhor escritório do sul do Brasil, ela é um hub completo de soluções. Então eu posso afirmar hoje para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, e nossos clientes atestam isso, nós comercializamos e entregamos todo e qualquer produto do mercado financeiro. Então, lá atrás, a XP iniciou nessa democratização, nessa conscientização. Nós temos muito esse viés de desenvolvimento do nosso cliente, não só montar uma estratégia, mas explicar a razão de ser. Eu acho que isso a gente ganha muito, né? Então, olhamos com olhos muito positivos essa segunda fase, tanto que investimos e vamos continuar investindo aqui na cidade de Lages. Eu acho que isso é super importante, eu acho que todos ganham com isso. E eu queria deixar aqui, obviamente, um convite para você que está ouvindo essa mensagem, digamos assim, esse nosso bate-papo aqui com o Malek, que venha conhecer um novo modelo de investimento, se permita ouvir novas visões de negócio nesse mercado que muda e muda tão rápido. Vou deixar o endereço aqui para quem está nos ouvindo, né? Quem quiser conversar com os nossos especialistas e entender um pouquinho mais sobre como o nosso trabalho. A Aline, que tem aí uma memória muito melhor do que a minha, vai dizer aí o endereço, né, Aline? Pessoal, então estamos localizados aqui na rua Fernanda Taide, número 70, atrás do edifício Plasoft, uma referência aí para a localização. Sintam-se à vontade, estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas, para que vocês conheçam novos produtos e que
seja muito promissor para os seus investimentos. Muito legal, muito obrigado Augusto e Aline por esse bate-papo. Estão convidados, né? Faz que nem eu e o Vini aí, ó. A gente está investindo aqui, está tendo ótimos resultados e como o Augusto falou, abrir para novas ideias, né? Porque aqui tem segurança, tem especialistas no assunto, né? Tem toda a credibilidade aí do grupo Nipur Finance com a XP Investimentos. Vem aí que você vai ser muito bem recebido. Um abraço e segue o pulso. Esse é o Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.